Boa noite, boa noite, boa noite. Tudo bem, galera? Sejam bem-vindos a mais um Chave do Enem. Noite de Ciências da Natureza, noite de Biologia. Hoje nós vamos ter um intensivão de Biologia. Pega o caderninho, começa a anotar, se preparem. Quinta-feira é noite de chave, é noite de ficar ligado e mandar bem no Enem. Beleza? Então, mas sem mais demoras, então nosso intensivão de Biologia com ele, o nosso grande professor Júnior. Professor, é contigo? Fala galera, quinta-feira é dia de Chave do Enem. Estamos aqui hoje em um dia especial porque vai ter aulão de Biologia. Então a gente vai estar trabalhando como a gente tem trabalhado esses últimos aulões, né? Falando sobre alguns exercícios relacionados ao Enem. E o Enem que tá chegando, né? Tá aí em novembro. Já está chegando o Enem, você deve estar estudando, se dedicando, deve estar apavorado, deve estar chorando e tudo mais, né? Mas a gente vai estar trabalhando hoje aí mais um pouquinho e hoje vai ser legal porque serão dois temas. A gente vai ter dois momentos que vai ser de citologia, então vamos ver o que o Enem fala sobre citologia, né? E depois vamos falar um pouquinho sobre fisiologia. Tá bom? Uma primeira aula que nós tivemos, a gente falou sobre genética, né? Então era um tema aí que também tem caído bastante. E citologia e fisiologia também são temas que tem uma porcentagem legal aí na quantidade, tá bom? Então você pega aí o seu tablet, o seu computador, o seu caderno, seja o que for, vai tirando foto da tela, vai anotando, faz o que você achar melhor aí pra gente poder aproveitar bem essa aula, tá bom? Ficou com dúvida? Manda no chat, tá bom? A gente vai tentar respondendo ali para vocês, pra gente poder ir trabalhando, tá bom? Então vamos lá, segue e simbora. Vamos lá, hoje quem tá comigo é o Rafa, o Rafael, mostrei para vocês que viram ali no Stories de hoje, né? Mostrei ali o Rafa e o Beni. O Beni deu uma saidinha, não sei onde que o Beni foi, o Beni tá aprontando sempre, vocês sabem disso, né? Mas tá o Rafa aqui hoje com a gente, beleza? Rafa, vamos lá no slide? Show, beleza, maravilha, vamos lá então. Então tá ali, ó, chave do Enem, vamos falar sobre citologia, o estudo da célula, tá bom? Então aqui a gente pode ter de tudo, desde a bioquímica celular, desde a divisão celular, desde osmose, de difusão, a gente pode ter de tudo um pouco aqui hoje então, beleza? Então vamos lá na primeira questão aqui, Enem 2019. Professor, mas que questão zona que é essa? Lembra, gente, o Enem ele sempre vai ter questões grandes assim para dar um enunciado legal, para contar uma história, alguma coisa desse tipo. Vamos acompanhar comigo a leitura lá. Tá lá, ó. A fluidez da membrana celular é caracterizada pela capacidade de movimento das moléculas componentes dessa estrutura, tá bom? Os seres vivos mantêm essa propriedade de duas formas: controlando a temperatura ou alterando a composição lipídica da membrana. Neste último aspecto, que seria lipídica da membrana, o tamanho e o grau de insaturação das caudas hidrocarbônicas dos fosfolipídios, conforme representadas na figura, influenciam significativamente a fluidez. Isso porque quanto maior for a magnitude das interações entre os fosfolipídios, menor será a fluidez da membrana. Galera, essa é uma questão, mas muito de boa. Por quê? Porque você tá olhando aqui, ó, do ladinho, tá vendo, ó? Aqui do ladinho, né? Você tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, tá vendo? 5. Então você tá vendo que tem a cabecinha ali, né? Dos fosfolipídios, as caudinhas e tal. Olha só número 1. Você percebe que a número 1, as caudas ali, hidrocarbônicas, elas estão em magnitude total, elas estão ligadas entre si. Então não tem uma fluidez, certo? Aí você observa a mesma coisa na 3, tem algumas caudas que estão em maior magnitude, a 4 também,
e a 5 você também tem uma quantidade. Então, obviamente, a que está mais insaturada ali, a que está menor contato das caudas, é justamente o quê? A número 2. Então, justamente, é essa que está correta. Então, essa é uma questão assim que a gente classificaria como fácil, porque só de você olhar a imagem, você lembra lá das aulas de citologia, que o professor falou para você, dupla camada de fosfolipídios, né? Então tá ali as caudinhas ali, e aí você vê que elas não estão insaturadas, não estão ligadinhas ali, não tá com aquela magnitude grande. Então o que a gente faz? A gente sabe que tem uma tremenda, uma fluidez ali, então tá legal, beleza? Facinho essa aqui, começamos bem, beleza? Vamos para número 2. Uma cozinheira colocou sal a mais no feijão que estava cozinhando. Para solucionar o problema, ela acrescentou batatas cruas e sem tempero dentro da panela. Quando terminou de cozinhá-la, as batatas estavam salgadas, porque absorveram parte do caldo com excesso de sal. Finalmente, ela adicionou água para completar o caldo do feijão. E o sal absorvido pelas batatas, o sal foi absorvido pelas batatas por quê? Por quê? Gente, o que acontece? Isso aqui é uma receita, acho que todo mundo já deve ter ouvido falar, né? Aqui tá uma cozinheira, colocou, é a vovó, é a mãe, seja quem for que tá fazendo ali. Então, o que foi a ideia? Você percebe que estava salgado o caldo. Foi colocada a batata sem tempero nenhum. Aí, o que aconteceu, está dizendo o enunciado? Que o sal acabou o quê? Entrando, certo? Aí você deve falar assim, eu acho que está falando aqui de osmose, não é? Mas lembra, osmose se refere ao transporte de... Ó, eu escutei daqui uma galera nesse Brasil todo gritando, água! Ou seja, aqui não está falando de água. Aqui está falando que o sal foi até a batata. Isso significa o quê? Que isso é uma difusão. Ou seja, a difusão é quando você tem ali, no caso, o sal, né? Saindo de um lugar mais concentrado para um lugar de menos concentração. Para quê? Para tentar regular o gradiente de concentração. Então a batata pegou o soluto, pegou o sal, né? E diminuiu ali o salgado do caldo do feijão. Então, obviamente, a resposta correta é a letra E. Difusão, porque o transporte ocorreu a favor do gradiente de concentração. Como assim a favor? Ele tentou regular o gradiente de concentração. Tinha mais sal fora da batata do que dentro. O que aconteceu? O sal foi para a batata, tinha menos. Então vamos regular o gradiente? Vamos botar sal na batata, sal no feijão, vai ficar tudo salgado? Sim, vai ficar tudo salgado. Mas diminuiu a quantidade de sal, obviamente, no feijão, que era o interesse deles, né? Aí, obviamente, ela tira a batata, né? Dá um fim, sei lá, e aí fica ali com o caldinho de boa. Beleza? Vamos então para a terceira questão. Essa é um pouquinho maior. O 2,4 dinitrofenol, DNP, é conhecido como desacoplador de cadeias de elétrons na mitocôndria e apresenta um efeito emagrecedor. Então você tomou ele, vai ficar mais fininho ali, bonitão. Contudo, por ser perigoso e pela ocorrência de casos letais, seu uso como medicamento é proibido em diversos países e, ainda bem, no Brasil também. Na mitocôndria, essa substância captura no espaço intermembranas prótons H+, provenientes da atividade das proteínas da cadeia respiratória, retornando-os à matriz mitocondrial. Assim, esses prótons não passam pelo transporte enzimático na membrana interna. O que acontece, gente? Se você percebe que o que precisava estar na mitocôndria é retirado, vai para uma outra área. Então você percebe o seguinte, está dizendo ali que ele sai justamente da cadeia respiratória. E você sabe que nós temos ali 3 fases na respiração celular, que é a glicólise, aí com a presença de oxigênio ele vira acetil-CoA, depois o ciclo de Krebs e terceiro a cadeia respiratória. E é justamente na cadeia respiratória onde você tem a produção de uma quantidade enorme de ATP, ou seja, energia, certo?
E aí o que acontece? Se esses hidrogênios eles voltam para a matriz mitocondrial, diminui a produção de ATP. Se está diminuindo a produção de ATP, peraí, professor, mas vem cá. Se diminui a produção de ATP, eu diminuo a energia disponível. Então daí o que vai acontecer? Aí que está a questão. O corpo começa a absorver ainda mais nutrientes. Então o corpo vai começar a usar mais carboidrato, mais gordura, mais tudo que você está se alimentando para tentar suprir essa falta que as mitocôndrias estão tendo. Então isso faz com que a pessoa acabe emagrecendo. Por quê? Porque a energia disponível em gordura, em glicogênio, seja o que for, ela vai ter que ser utilizada. Entenderam? Mas por que em alguns casos pode ser letal? Que se a pessoa não souber dosar, que é o que geralmente acontece, ela acaba emagrecendo muito rapidamente, porque a célula vai consumir demais, ou a pessoa teve ali uma hipermedicação, né? De vez de tomar um comprimido, tomou 2, 3, 4, 5, sei lá, e aí ela tem um emagrecimento bem rápido e uma desnutrição também muito rápida, tá bom? Sendo assim, a resposta correta, obviamente, é a letra E. Redução da produção de ATP, resultando em maior gasto celular de nutrientes, tá bom? Beleza? Essa aqui é um pouquinho mais complicadinha, né? Olha só o que está dizendo ali nas outras questões, ó. Obstrução na cadeia respiratória, resultando em maior consumo celular de ácidos graxos. Será que é isso? Não, né? B, ó, bloqueio das reações do ciclo de Krebs. Aqui não está falando, aqui está falando da cadeia respiratória. No enunciado. Letra C, ó, diminuição da produção de acetil-CoA, resultando em maior gasto de piruvato. Também não. Porque ali você tem simplesmente o quê? Na cadeia respiratória que é a problemática ali. Tá bom? A letra D, inibição da glicólise de ATP, resultando em maior gasto celular de nutrientes. Também não. Você não tem inibição da glicólise. A glicólise é o momento em que entra a glicose e tem várias reações até ele virar ali o piruvato, tá? Então, isso aí também não é que está dizendo no enunciado, tá bom? Então, você vai por eliminação. A próxima aqui diz o seguinte, o nível metabólico de uma célula pode ser determinado pela taxa de síntese de RNAs e proteínas, processos dependentes de energia. Essa diferença na taxa de síntese de biomoléculas é refletida na abundância e características morfológicas dos componentes celulares. Em uma empresa de produção de hormônios proteicos a partir do cultivo de células animais, um pesquisador deseja selecionar uma linhagem com metabolismo de síntese mais elevado. Dentre as 5 esquematizadas na figura, qual linhagem deve ser escolhida pelo pesquisador? Olha só ali, ó. Você está vendo aqui na legenda, ó, vendo aqui do lado? A legenda aqui em cima, ó. Tá dizendo ali a figurinha é uma mitocôndria. De baixo aqui, ó, retículo endoplasmático rugoso. Depois você tem heterocromatina, depois você tem eucromatina, certo? Então tá dizendo ali em cima, no enunciado, que ele precisa de uma linhagem de metabolismo de síntese mais elevado, certo? Então, se ele vai sintetizar aqui, e ele vai sintetizar proteína, nós temos que lembrar o seguinte, qual é uma molécula que vai estar trabalhando ativamente na síntese de proteína? Aí você vai lembrar o seguinte, lembra que o retículo endoplasmático rugoso, ele chama rugoso por quê? Porque ele tem umas bolinhas ali, tá vendo? Umas bolinhas pretinhas, que são o quê? São ribossomos. E os ribossomos, é o RNA ribossômico, ele precisa unir com o RNA mensageiro para a produção de proteína. Então, se uma célula tem mais retículo endoplasmático rugoso, significa que é uma célula que está produzindo muita proteína, está sintetizando muita proteína. Obviamente vai ser uma célula, aqui não está, mas obviamente é uma célula que vai ter um complexo de Golgi bem desenvolvido também, tá? Por quê? Porque ele precisa distribuir essa proteína. Então, obviamente você vê ali, ó, figura 1, figura 2, figura 3, figura 4, figura 5. Responde no chat bem rapidinho.
Qual das figuras tem maior quantidade de retículo endoplasmático rugoso? Colocou no comentário? Vamos ver? O que está no comentário? O que está no comentário? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Se você respondeu a número 4, está correta. Porque a número 4 você está vendo ali que tem mais retículo endoplasmático rugoso. Então isso nos faz entender que ela produz maior quantidade de proteínas, beleza? Vamos lá. Número 5. No ciclo celular atuam moléculas reguladoras. Dentre elas, a proteína P53 é ativada em resposta à mutação do DNA, evitando a progressão do ciclo até que os danos sejam reparados, ou induzindo a célula à autodestruição, tá? Letra A. A ausência dessa proteína poderá favorecer a quê? Primeiro, então se você reduz... Opa, bati aqui, já apareceu a resposta, agora já foi. Olha só, gente, a letra A. Redução da síntese de DNA, acelerando o ciclo celular. Olha só o que está dizendo ali. No ciclo atuam moléculas, dentre elas a proteína P53. É ativada em resposta à mutação, evitando a progressão do ciclo. Lembra que, gente, o que tem a ver uma célula cancerosa com a mitose? Simplesmente tem tudo a ver, porque uma célula cancerosa, ela entra em mitose sucessivas, em mitose sem controle. Ela começa a se dividir e vai formando um novo tecido, matando o tecido que é bom e por aí vai. Então a ideia dessa P53 é parar o ciclo celular, tá? Então olha só, redução da síntese de DNA acelerando o ciclo celular. Ué, isso tem nada a ver uma coisa com a outra. Você reduz a produção de DNA, beleza, mas daí você acelera o ciclo celular? Não, não é isso que está acontecendo, né? Então você diminui o ciclo celular, tá? B. Saída imediata do ciclo celular, antecipando a proteção do DNA. Então, ela sai do ciclo celular e aí deixa o ciclo celular acontecer? Também não é, né? Letra C, ó, ativação de outras proteínas reguladoras, induzindo a apoptose. O que é apoptose? É justamente o que o enunciado está dizendo que não quer que aconteça. A apoptose é uma morte celular programada. Ou seja, está dizendo ali que tem que evitar... Está dizendo até a progressão, até que os ciclos, os danos sejam reparados, ou induzindo a célula à autodestruição. Então, está dizendo aí, ativação de outras proteínas reguladoras induzindo a apoptose. Então, a ideia não é você induzir essas proteínas que vão regular. E outra, proteínas reguladoras, a gente simplesmente fala muito a respeito dos hormônios e não dessa daqui, tá bom? Então, a apoptose ali não vai ser. D. Manutenção da estabilidade genética, favorecendo a longevidade. Então, você quer que essa célula continue a se proliferar? Ou você quer que ela realize, por exemplo, a apoptose? Porque a letra C, o camarada que aprendeu que a apoptose é uma morte celular programada, ele acaba se confundindo, porque ele acaba não lendo o antes ali, o que precisa. Então, na verdade, a gente precisa que essa célula tumoral, ela morra, ela desapareça. É isso que a gente precisa fazer com ela. Então, a letra E, proliferação celular exagerada, ou seja, ela poderá favorecer no quê? A ausência dessa proteína poderá favorecer o quê? Se você não tem essa proteína, você favorece ela se multiplicar exageradamente e aí a formação do tumor. Então o que você quer é o quê? É reduzir isso daí, tá bom? Beleza? Vamos para a próxima. Ó, essa número 6, ela é muito parecida com a número 1, que falava daquela fluidez da membrana celular, tá bom? Visando explicar uma das propriedades da membrana plasmática, fusionou-se uma célula de camundongo com uma célula humana, formando uma célula híbrida, tá? Com duas espécies de animais. Em seguida, com o intuito de marcar as proteínas de membrana,
2 anticorpos foram inseridos no experimento. Um específico para as proteínas de membrana do camundongo e outro para a membrana humana. Então, o que esse anticorpo vai fazer? Esse anticorpo, ele conhece exatamente o formatinho da membrana. Aqui no nosso exemplo, ó, você tem ali, por exemplo, hipoteticamente, na célula do camundongo, você tem ali as proteínas, né, com um formato oval, uns ovinhos ali. E na célula humana, o formato quadradinho. Então você vai ter um anticorpo que se liga no ovinho e o outro que se liga no quadradinho, tá? É isso que vai ser produzido. Os anticorpos foram visualizados ao microscópio por meio de fluorescência de cores diferentes. Olha o comando da pergunta, o que ela quer que você descubra? A mudança observada da etapa 3 para a etapa 4 do experimento ocorre porque as proteínas. Então assim, ó, você está vendo ali a etapa 3, certo? A etapa 3 está ali, você tem a fusão das duas membranas, né? E aí você vê que na etapa 4 está todo misturado essas proteínas umas com as outras. Uma sobrepõe as outras, ficou parecendo uma célula mais uniforme e foi isso que aconteceu. Então vamos lá na letra A. Movimentam-se livremente no plano da bicamada lipídica. E aí, elas se movimentaram livremente? Foi isso? O que você acha? Uma dica boa, né? B. Permanece confinadas em determinadas regiões da bicamada. Elas ficaram paradas? Não. Você está vendo ali que da 3 para 4, elas se movimentaram, elas foram para outro lugar. C. Auxilia o deslocamento dos fosfolipídios da membrana plasmática. Poxa, eu tirei o fosfolipídio, então eu fiz o quê? Rompi a membrana? Não, né? Letra D. São mobilizadas em razão da inserção dos anticorpos. Será que foi o anticorpo que chegou ali e movimentou elas? E aí, o anticorpo tem força para isso aí? Não, né? Letra E. São bloqueadas pelos anticorpos. Também nada a ver. Não está falando aqui que simplesmente os anticorpos pararam ela. Não, o enunciado não fala disso. Fala simplesmente da movimentação do quê? Das proteínas. Então, obviamente, letra A. Você tem movimentam-se livremente na bicamada lipídica ali, ó. Bicamada de fosfolipídios, tá bom? Gente, essa questão aqui é uma questão também que não tem como você errar no Enem, porque você percebe que ela está demonstrando tudo que precisa nessa bendita figura aqui. Vamos seguir aqui, ó. Uma das estratégias para a conservação de alimentos é o salgamento, a adição de cloreto de sódio, NaCl. Historicamente, utilizado por tropeiros, vaqueiros e sertanejos para conservar carnes de boi, de porco e de peixe. Então pegava a carne, salgava, né? E esse salgamento conservava a carne por mais tempo, né? Esses dias eu fui num lugar que era um mercado nordestino e aí você tinha algumas carnes, né? Aquelas carnes de sol, carne seca, e elas ficavam sem nenhuma proteção, assim. E elas eram todas salgadas, mas você não via inseto, não via nada disso aí. Então é uma forma deles acabarem conservando a carne, certo? Então olha só, o que ocorre com as células presentes nos alimentos preservados com essa técnica? Então eu joguei sal em volta lá, tá bom? Vamos ver o que vai acontecer. Letra A. O sal adicionado diminui a concentração de solutos em seu interior. Ou seja, dentro da célula você também tem sal, você tem açúcar, você tem proteína. Será que diminui isso? Isso sai da célula? Tá, letra B. O sal adicionado desorganiza e destrói suas membranas plasmáticas. E aí, será que vai destruir a membrana? Você pega uma carne que ela está toda mole ali, despedaçando, será que é isso que acontece? Não, né? C. A adição de sal altera as propriedades de sua membrana plasmática. Então vai alterar o quê? Vai mudar de bicamada lipídica para quê? Vai mudar a composição ali? Então, ela vai ser talvez menos fluida? Será que ela vai impedir, por exemplo, que a água entre ou saia, ou que o sal entre ou saia? É isso que vai mudar? Não. Letra D. Os íons de
cloro e sódio, ou sódio e cloro, respectivamente, provenientes da dissociação do sal, entram livremente nelas. É isso que vai acontecer? Ele vai entrar, esse sal, dentro da célula, da carne ali? Letra E, a grande concentração de sal no meio extracelular, ou seja, fora da membrana, provoca a saída de água de dentro delas. E aí, você já viu uma carne seca, uma carne de sol vazando água, alguma coisa assim? Não, né, gente? Por quê? Exatamente aqui, ó. Na outra questão, a gente falava sobre difusão. Lembra da batata e do feijão? Então, o sal lá no feijão foi para a batata. Por quê? Porque estava menos concentrado ali. Então, o soluto foi. Aqui, gente, a gente está falando de água. Quando você tem um meio todo salgado, né, a tendência é de o indivíduo perder água. Um exemplo que todo professor dá em sala de aula. Por que que não pode temperar o tomate muito tempo antes da alimentação? Porque o tomate ele é lotado de água. Se você salgar o tomate, ele vai murchar. Ele vai perder água para o meio, né, para tentar regular o gradiente de concentração. Então ele vai acontecer o quê? Ele vai perder água no meio. Então vai ficar aquele tomate nadando abraçada lá se você demorar 1 hora para comer ele. Então é exatamente isso que aconteceu. Você simplesmente tira a água do alimento. Por isso que as carnes são mais duras, mais rígidas, assim, para você poder cortar. Vamos lá. As proteínas de uma célula eucariótica possuem peptídeos sinais, que são sequências de aminoácidos responsáveis pelo seu endereçamento para diferentes organelas de acordo com a sua função. Um pesquisador desenvolveu uma nanopartícula capaz de carregar proteínas para dentro de tipos celulares específicos. Agora, ele quer saber se uma nanopartícula carregada com uma proteína bloqueadora do ciclo de Krebs in vitro é capaz de exercer sua atividade em uma célula cancerosa, podendo cortar o aporte energético e destruir essas células. Então, isso que ele quer fazer. Ele quer simplesmente colocar essa proteína dentro da célula, impedindo o ciclo de Krebs. Falei agora há pouco do ciclo de Krebs. Lembre que para a respiração celular, que acontece nas mitocôndrias, a gente tem a glicólise, depois o ciclo de Krebs e depois a cadeia respiratória. Então, se você, por um acaso, bloqueia o ciclo de Krebs, você exatamente está parando ele no meio, não tem a produção de energia. Se uma célula não tem energia, ela morre. É isso que ele está querendo fazer. Então, olha só a pergunta agora, de acordo com o texto. Ao escolher essa proteína bloqueadora para carregar as nanopartículas, o pesquisador deve levar em conta um peptídeo sinal de endereçamento para qual organela? Então, esse peptídeo de endereçamento, ele vai até uma determinada célula ou determinada estrutura, né? Aqui está perguntando qual organela que é. Gente, acabei de falar. Qual é a organela onde vai ocorrer o ciclo de Krebs, a produção de ATP? Obviamente, letra B, mitocôndria, tá bom? Muito fácil essa, muito tranquilo mesmo, hein? Vamos lá, para 9. Aqui é o seguinte, ó, em muitos estudos de síntese de endereçamento de proteínas, tá vendo que é o mesmo tema. E olha só quando é que caiu, ó, caiu aqui em 2015 e a anterior foi em 2016, né? Então, às vezes um outro momento acaba, e aí faz tempo que não cai isso aí, pode voltar a cair, tá bom? Então, olha só, muitos estudos de síntese e endereçamento de proteínas utilizam aminoácidos marcados radioativamente para acompanhar as proteínas, desde fases iniciais de sua produção até seu destino final. Esses ensaios foram muito empregados para estudo e caracterização de células secretoras. Olha só agora, hein? A gente já falou um pouquinho sobre isso. Lembra que a gente viu uma questão que falava que a gente tinha que identificar células que produzem proteínas. Lembra disso?
Produzem proteína. Então, a gente lembrou, bom, produz proteína, retículo endoplasmático rugoso. Então, a gente tinha que ver onde tinha bastante retículo endoplasmático rugoso. E aí você descobriu a resposta. Agora, esse exercício, gente, ele quer que você descubra uma célula secretora. A célula secretora é uma célula que vai produzir secreção. Ou seja, vai ter que ter a vesícula, né, do complexo de Golgi para levar e produzir essa secreção. Essa secreção, lembra que secreção é quando o material sai da célula e vai ser usado por outra célula, por um órgão, por um sangue, alguma coisa desse tipo. Excreção é quando vai ser eliminada da célula e vai para o sistema urinário. Vai ser mandado fora. Secreção é quando de alguma forma vai ser utilizado. Por exemplo, as células que tem na parte interna do nariz produzem aquele muco, né? Deixa úmido e tal. Aquilo lá é uma secreção ou é uma excreção? E aí, vai responder no chat? Excreção ou secreção, aquela sujeirinha que está aqui? Se você colocou aí no chat secreção, você acertou. Ué, professor, mas secreção por quê? Porque, gente, está produzindo ali um muco que vai ser utilizado pelo órgão aqui para quê? Para filtrar elementos que possam vir para o nariz. Então, é uma secreção, né? Agora, o suor, a urina são excreções. Então, eu quero agora uma célula que está produzindo o quê? Está produzindo secreção, tá bom? Então, eu preciso ter uma célula que tenha bastante complexo de Golgi. Então, tem a função de secretar. Lembra que ele libera as vesículas ali, secretoras e tal, que ela parecem umas bolinhas, né? Então, isso que você tem que lembrar. Então, vamos dar uma olhada agora aqui, ó, na A, B, C, D e E. Qual delas a gente vai ter em maior quantidade de complexo de Golgi? E aí? Olha só, nós temos ali então o seguinte, ó. Vamos repetir a pergunta, ó. Após esses ensaios de radioatividade, qual gráfico representa a evolução temporal da produção de proteínas e sua localização em uma célula secretora? Então, você tem que ter a produção de proteína e localização na célula secretora. Então, olha só o que está dizendo nas legendas. As legendas estão dizendo, a barra que está branquinha, ela é retículo endoplasmático. Aqui pelo menos na minha tela, está rosa, é o complexo golgiense, o complexo de Golgi. E o que está preto é a vesícula de secreção. Então você tem ali embaixo, ó, tá vendo que a radioatividade ela aumentou, tá vendo? No eixo Y. E no eixo X você tem um tempo, tá? Você tem um tempo. Então você tem que ver qual delas que fez o quê? Teve uma maior produção de proteínas e complexo de Golgi de acordo com o tempo. Então, a resposta correta é a letra C. Ó, professor, por que a letra C? Gente, ó, tá vendo que o retículo endoplasmático rugoso, ele no primeiro momento, é ele que vai produzir a secreção, é ele que vai produzir a enzima, é ele que vai produzir a proteína. Então, obviamente, no primeiro momento, é ele que tem que estar mais alto. No segundo momento, vai ser o quê? O complexo de Golgi, porque é ele que vai receber a secreção, é ele que vai receber a proteína. E no momento final, tem que ser o quê? A vesícula de secreção. Então eu tenho que estar ali 15 minutos depois, lotado de vesícula de secreção. Porque eu não preciso mais ter ali a produtora de proteína, não preciso mais do complexo de Golgi, eu só preciso da vesícula de secreção. Então eu vou colocar um exemplo de uma aqui, ó. Olha a letra B. A letra B está dizendo que primeiro é o complexo de Golgi. Não, o complexo de Golgi vai estar desenvolvido ali no início, por quê? Ele precisa primeiro produzir proteína. Então tem que estar a barrinha branca primeiro. Depois é o complexo de Golgi e depois a secreção. Depois manda fora da célula, tá? Então, por isso que essas outras aí estão incorretas. Rafa, quanto tempo eu tenho aí? Ok, beleza. Vamos mais uma então. E aí depois a gente vai chamar uma vinheta aí para dar tempo de você sair correndo, tomar uma água e a gente pular daí para fisiologia. Vamos lá então.
Todos os vírus dependem obrigatoriamente de uma célula hospedeira específica para se reproduzir. Isso somente acontece porque o vírus, então ele precisa de uma célula para se reproduzir, para ter toda a sua rotina ali, né? Então vamos lá. Letra A. Possui substância no envelope ou no capsídeo que tem afinidade química com a membrana da célula hospedeira. E aí, o que tem ali no capsídeo, daquele envelope dele? Bom, se você estudou vírus, você sabe que a célula do vírus... Não é célula do vírus porque ele não é um ser vivo, né? Mas a membrana que envolve o vírus, ela também é de lipídio e proteínas. Ou seja, justamente a mesma composição da membrana de nossas células, por exemplo. Tá? Fica a dica aí. B. Possui moléculas de DNA e de RNA na membrana, que devem ser reconhecidos pelos ribossomos na célula hospedeira. Então, o DNA e o RNA, eles ficam na membrana ou eles ficam dentro ali do núcleo capsídeo? C. Possui sequências gênicas de introns de RNA capaz de inibir o mecanismo de defesa da célula hospedeira. E aí, será que é isso? Tem um mecanismo de defesa na célula? Ou são os anticorpos que atacam o vírus e daí depois são mandados para as células brancas para serem eliminados? E aí? Letra D. Possui uma molécula de DNA ou de RNA que atua como endonuclease e ativa os genes das células hospedeiras. Então, é um DNA-RNA que fica dentro da célula e ativa o gene. E aí? Letra E. Sintetiza as enzimas antes de se ligar às proteínas da membrana. Então, o vírus, ele consegue fazer algum processo de sintetizar, se produzir alguma coisa sem estar na célula hospedeira? Não, ele precisa estar na célula hospedeira. Então, como já tinha dado a dica, é a letra A. Ela tem afinidade com a membrana da célula hospedeira, porque ela possui bicamada também de lipídios e proteínas, tá bom? Gente, 10 questões aqui do Enem sobre citologia. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenham aproveitado. Agora, 20 segundinhos, vai correndo lá, toma uma água, respira bem fundo, olha longe alguma coisa para a visão ficar bem legal e já volta que a gente vai voltar moendo aqui com fisiologia humana, beleza? Volta lá, vinheta! Voltamos então, já deu tempo ali de você correr, foi muito rápido, né? Às vezes o bebedouro nem deu tempo de encher ali, mas já deu uma esticada, levantou assim, né? E já sabe que é fisiologia, chama a avó, né? Pra avó que tá meio paradinha, assistindo no Netflix, fala, vó, vamos comigo levantar aqui, ó. O professor vai falar de fisiologia, alguma coisa vai ter que se mexer daqui a pouco. Bom, gente, fisiologia humana a gente vai estar falando. Né? Por que a humana? Porque quando você conhece um pouquinho de citologia, você conhece ali a fisiologia celular também, né? O funcionamento, o síntese de proteína, né? Síntese de DNA, essa coisa toda. E agora a gente vai estar falando de fisiologia humana, né? Então o funcionamento dos órgãos, funcionamento da musculatura, funcionamento de todo o nosso organismo, né? Lembrando que você também pode estudar a fisiologia vegetal, por exemplo, a fotossíntese, né? Seria um exemplo de fisiologia vegetal. Mas aqui a gente vai estar falando de fisiologia humana agora, aqui nesses próximos minutos aqui, mostrando também exercícios que caíram no Enem, como é que eles abordam, quais são as habilidades, como é que é o comando, e aí, beleza? Tá preparado? Então vamos seguir de novo, beleza? Qualquer dúvida, vai jogando no chat aí que a gente vai respondendo aí conforme vai aparecendo. Beleza? Vamos lá? Rafa, pode colocar para mim, por favor? Beleza. Já tá lá, fechou. Vamos lá então, ó. Fisiologia chave do Enem. Tá uma mulher mecânica aí, ó. Primeira questão, tá? Aí você deve falar, professor,
Por que está o número 2? O senhor está falando que é a primeira questão. Porque a hora que eu joguei aqui, eu vi que a primeira questão a gente já tinha falado agora e há pouco em citologia. Então começa na 2, faz de conta que é a primeira. Vamos lá, ó. Enem 2019. O The Kidney Project é um projeto realizado por cientistas que pretendem desenvolver um rim biônico. Então um rim totalmente sintético, mas automatizado, nada que seja de característica humana, seja um robozinho mesmo, né? Que executará a maioria das funções biológicas do órgão, do rim. O rim biônico possuirá 2 partes que incorporam recentes avanços de nanotecnologia, filtração de membrana e biologia celular. Esse projeto significará uma grande melhoria na qualidade de vida para aquelas pessoas que dependem da hemodiálise para a sobrevivência. Então, a pessoa que ela está em hemodiálise é uma pessoa que ela tem que passar, dependendo do grau de falência renal, né? Ela precisa estar num aparelho, então esse aparelho, ele pega o sangue, coleta o sangue, passa por esse aparelho para reter ali o que precisaria, o que normalmente o rim reteria e eliminaria na urina. Então, a hemodiálise faz esse processo. Então, a pessoa passa ali algumas horas ali até esse processo passar todo. Imaginar ali que você tem 8% do seu peso, você tem em sangue dentro do seu corpo. Então, a pessoa tem que ficar um bom tempo ali até circular e voltar tudo. E algumas pessoas vão diariamente fazendo esse processo. Então, a ideia é evitar isso, né? A pessoa tendo esse rim e evitar com que ela passe sofrendo aí na hemodiálise. A pergunta diz o seguinte: o dispositivo criado promoverá diretamente a remoção da ureia, excreção de lipídios, que é a eliminação de lipídios, de gorduras e tal, síntese de vasopressina, transformação de amônia e fabricação de aldosterona. Gente, o que vai acontecer aqui? Lembra que, devido ao metabolismo da proteína, nós produzimos grande quantidade de amônia, certo? Ei, professor, já sei a resposta. Calma. Nós produzimos grande quantidade de amônia. E a amônia é altamente tóxica para o nosso organismo. Mas existe um órgão que é responsável por destoxificar o organismo. Pega essa palavra aí, ó. Duvido que você consiga soletrar aí para tua avó que está do lado agora. Destoxificação. Vamos ver se você consegue. Fala para sua avó procurar no celular e aí você fala a palavra, soletra para ela, né? Destoxificar, ou seja, transformar aquilo que é ruim em menos ruim ou em bom. Até o quê? Até ser eliminado. E quem faz isso é o rim, faz isso. Ele transforma a amônia em uma substância menos prejudicial, mas ainda prejudicial, mas precisa ser eliminada também, que é a ureia, né? Ô professor, já que o senhor falou de destoxificação, me diz uma coisa, e aquela história de suco detox? Eu fui na loja comprar um suco e tava lá o suco de laranja por R$10 o copo. Do lado tinha um suco detox por 25. Professor, me falaram que ele limpa o corpo, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Gente, escuta só uma coisa. Suco detox, né, que geralmente é muito mais caro, só é bom para quem está vendendo o suco. Porque ele é um suco bom, cheio de vitaminas, minerais e tudo mais, mas ele não faz aquilo que promete. Porque quem destoxifica o seu organismo é o seu fígado. Então, se o seu fígado está bom, ele está fazendo essa destoxificação tranquilamente, tá? Então, você não precisa de um suco para isso, não existe um suco para isso, tá bom? Então, você precisa eliminar o quê? A ureia. Então, esse rim, ele vai fazer a eliminação da ureia. Então, ele vai conseguir fazer essa filtração, né? E consegue fazer, depois manda isso para a bexiga acaba mandando fora, então esse rim faz essa remoção de ureia, tá bom? A próxima questão diz aqui o seguinte, ó.
A eritropoetina, EPO, é um hormônio endógeno secretado pelos rins, que influencia a maturação dos eritrócitos. Eritrócitos são as células vermelhas do sangue, tá bom? Suas formas recombinantes sintetizadas em laboratório têm sido usadas por alguns atletas em esportes de resistência na busca por melhores resultados. No entanto, a administração da EPO recombinante no esporte foi proibida pelo Comitê Olímpico Internacional e seu uso considerado doping, tá? O doping seria você utilizar de algum tipo de artifício, né? Geralmente hormonal, né? Ou N outras coisas, para tentar melhorar a sua capacidade para exercer um esporte, tá? Então, olha só, o que você tem que perceber? Uma coisa que você já deve talvez percebido, que todas as questões do Enem, elas têm um contexto que vai ajudar você a responder, obviamente, a questão, mas ela sempre quer também te ensinar alguma coisa. Então você percebe que no Enem você não vai ter questão assim, o que é tal coisa? Às vezes o professor, na hora da sala de aula, ele pergunta, o que é ATP? Para você. Você fala, adenosina, trifosfato, moeda energética produzida na cadeia respiratória, na mitocôndria e tal. No Enem, você precisa ter essa definição formada aqui na sua cabeça, mas na hora que você está lendo esse enunciado, ele vai te ajudar a interpretar o comando que vem daqui a pouco, mas ele também quer te ensinar alguma coisa. Tá vendo que a ideia principal aqui não é nem você saber sobre esse hormônio anteriormente, porque ele já diz aqui o que é o hormônio. Tá vendo que ele está tentando te ensinar alguma coisa? Olha só que legal. Então olha só, tá dizendo ali embaixo, ó, o comando agora, o que é para você fazer? Uma influência que esse doping poderá exercer na melhoria da capacidade física desses atletas está relacionado ao transporte de quê? Ao transporte de quê? Vamos lá em cima de novo para ver? Olha só, é um hormônio secretado pelos rins influenciando a maturação dos eritrócitos, certo? Aí diz, ó, suas formas recombinantes sintetizadas em laboratório têm sido usadas por alguns atletas em esporte de resistência, na busca por melhores resultados. Então, olha só, está dizendo o seguinte, que ele vai ser utilizado em provas de resistência. Então, sabe quando você vai numa prova de resistência, aí você chega e fala assim, meu Deus, não estou conseguindo respirar, meu Deus, está faltando energia, estou sem energia, estou caindo. Então, o que ele vai fazer? Olha só, lipídios para o aumento do gasto calórico. Então, o transporte de lipídios, será que é isso? Será que ele vai pegar gordura e vai transportar essas gorduras? É isso mesmo? Vai sair uma gordura aqui da minha barriga e lá para o músculo da minha perna? Isso acontece? Não. B. Transporte de ATP, moeda energética, para o aumento da síntese hormonal? Eu preciso aumentar o hormônio através do ATP? Não, nada a ver, né, gente? Letra C. Oxigênio é transportado. Bom, o oxigênio transporta para todo lugar, né? Vai na corrente sanguínea e tal, beleza. Para aumento da produção de ATP. Olha, pode ser essa, né? Para aumento da produção de ATP, bom, eu preciso de oxigênio e glicose na mitocôndria para produzir ATP. Então, se eu consigo transportar melhor oxigênio, então eu vou produzir mais ATP. Boa, boa. Letra D. Proteínas para aumento da massa muscular. É isso? Vai aumentar a massa muscular se transportar a proteína lá? Será que isso vai acontecer? Não, né? Você tem que romper ali o citoesqueleto para isso, então não tem nada a ver. Transporte de vitamina C para aumento da integridade dos vasos sanguíneos. Nada a ver, né, gente? Então a resposta correta é letra C, né? Então ela vai transportar o oxigênio e vai fazer a produção de ATP. E aí você tem mais energia, causa mais resistência. Mas, como vocês viram ali, é um doping, né? Próximo aqui, ó, Enem 2018. Para serem absorvidos pelas células do intestino humano, os lipídios ingeridos precisam ser primeiramente emulsificados.
Beleza? Nessa etapa da digestão, torna-se necessária a ação de ácidos biliares, visto que os lipídios apresentam uma natureza apolar e são insolúveis em água. Esses ácidos atuam no processo de modo a fazer o quê? Gente, olha só o que você tem que entender. É assim, a emulsificação é uma palavra chique também, né? Dá para você tentar soletrar para tua avó aí do lado. Emulsificar. Gente, quando você vai lavar uma panela na sua casa, tá bom? Vou fazer de conta. Vai lavar a panela na sua casa. E aí fica um pouco de água ali e tal. Você percebe que quando mistura o detergente com a gordura, o que acontece? A gordura, ela emulsifica, ou seja, ela se transforma em pedaços menores. Então, se tinha, por exemplo, um óleo que fritou uma carne, e aí você percebe que ao você lavar ali e jogar aquela água ali na pia, você vai ver que junto com o detergente, a gordura vai ficar bem pequenininha. E tava um óleo enorme ali, né? Uma poça de óleo. E virou agora pedaços pequenininhos. Então, o detergente, ele age dessa forma. Ele transforma em pedaços menores. Professor, mas vem cá. O detergente, ele está digerindo a gordura? Não, gente. Ele só transforma em pedaços menores. É como se fosse ali um outro tipo de mastigação. Porque a gente pega uma gordura, tá comendo aqui, tá mastigando, transformando em menor. Não digeriu nada. Quando chega no intestino, elas precisam ser digeridas. Então, para isso, o corpo tem um mecanismo para transformar as gorduras ainda menores, para daí digerir mais rápido. Tá bom? Então, olha só. Esses ácidos atuam de modo a... Esses ácidos biliares vêm de uma glândula chamada bile. Perdão, de uma glândula chamada vesícula biliar, que libera uma substância chamada bile. E a vesícula biliar fica embaixo do fígado. Então ela libera esse líquido biliar, né, ou ácidos biliares, para emulsificar, para funcionar como se fosse um detergente. Mas lembra, a bile ela não digere, tá bom? Quem vai digerir as gorduras vão ser as lipases, que daí vai separar glicerol, ácido gráfico, aí vai ficar bem pequenininho, o intestino vai absorver de boa. Então lembra que ele não digere, ele só emulsifica, funciona como um detergente. Portanto, tá ali, ó, letra B, agir como detergente, né? Então ele simplesmente vai emulsificar, transformar em partes menores, mas não vai digerir, só tá transformando em pedaços menores. A próxima aqui, ó, o deserto é um bioma que se localiza em regiões de pouca umidade. A fauna é predominantemente composta por animais roedores, aves, répteis e artrópodes, né? Entre aí os insetos, aranhas e tal. Uma adaptação associada a esse bioma, presente nos seres vivos dos grupos citados, é o quê? O que eles têm de adaptação? Tá dizendo ali o seguinte, ó, existência de numerosas glândulas sudoríparas na epiderme. Gente, se o lugar é úmido, não tem umidade, não tem muita água e eu tenho a liberação de muito suor, o que vai acontecer? Eu vou desidratar. Então, acho que não, né? B, eliminação de excretas nitrogenadas de forma concentrada. Ou seja, será que eu vou conseguir liberar, então, grande quantidade de nitrogênio, né? Para poder regular ali o equilíbrio de água dentro do meu organismo? Opa! Desenvolvimento do embrião no interior do ovo com casca. Essa é a adaptação? Capacidade de controlar a temperatura corporal, né? Ele consegue controlar a capacidade corporal, a temperatura corporal. E aí, será que isso é legal? Pensa. Ó, professor, seria legal, claro, né? Mas lembra que ali tá dizendo répteis. Os répteis, eles não regulam, eles não conseguem regular, né? Eles não é como nós, que simplesmente a gente mantém a nossa temperatura, né? No caso dele, a temperatura dele é regulada de acordo com o ambiente que ele está.
Se o ambiente está sol quente, ele vai ficar quente. Se o ambiente está frio, ele fica frio. Né? É a mesma coisa, por exemplo, dos ovos com casca. Os roedores ali, ele põe ovo, então a gente descarta. Depois ali, ó, respiração realizada por pulmões foliáceos. Não, né, gente? Então, assim, a gente não tem esse pulmão totalmente diferente aí de um para o outro. Cada um tem uma forma de respiração. Então, obviamente, seria a eliminação dessas excretas nitrogenadas de forma concentrada para ter um bom equilíbrio hídrico dentro do indivíduo, tá bom? 6. Anabolismo e catabolismo. São processos celulares antagônicos, que são controlados principalmente pela ação hormonal. Por exemplo, no fígado, a insulina atua como um hormônio com ação anabólica, enquanto o glucagon tem ação catabólica. E ambos são secretados em resposta ao nível de glicose sanguínea. Então, olha só. O que seria anabolismo e catabolismo? Essa daqui, ela já ficou um pouquinho pancada, essa questão. Principalmente quando jogou ali palavra antagônica. Você fala, meu Deus, o que é antagônico? Gente, algo antagônico é algo totalmente oposto, totalmente contrário, tá? Então, por exemplo, uma pessoa alta e uma pessoa baixa, eles são antagônicos. Um cara que é gigante e o cara tem nanismo. Então, é antagônico essas duas palavras. Então, o anabolismo, deram um exemplo ali, ó. No fígado, a insulina atua como hormônio em ação anabólica. O que a insulina faz? A insulina, ela pega e diminui a quantidade de açúcar no sangue. Então, ela precisa fazer o quê? Ela precisa pegar essa estrutura maior e desmembrar ela, destruir ela. Então, eu tenho uma estrutura pronta e vou transformar ela em unidades menores e desfazer ela, certo? Já no caso, se está dizendo que é anabólica, então a catabólica, ela vai fazer o quê? Lembra catabólica, ao invés de catar as coisas? Quando a sua mãe fala assim, vai catar esses brinquedos. Você vai fazer o quê? Você vai pegar e vai juntar. Então, o glucagon, ele age quando? Quando você está com baixa glicemia. Então, ele precisa catabolismo, catar os elementos e juntar e formar o quê? Formar açúcares, porque ele está com hipoglicemia, então precisa dar uma aumentada. Beleza? Acho que eu consegui fazer uma explicação boa, né? Então tá bom. Olha lá o que está dizendo no comando agora. Em caso de um indivíduo com hipoglicemia, né, o hormônio citado que atua no catabolismo induzirá o organismo a quê? Já está dada a resposta, né, gente? Tá ali, ó. Estimular a utilização do glicogênio. Ou seja, ele vai pegar o glicogênio para quê? Para poder formar glicose ali e simplesmente elas serem distribuídas, né? Então ele vai catar ali o glicogênio, vai pegar a glicose e vai simplesmente distribuir ela no organismo para poder melhorar a glicemia, né? A glicemia, o correto ali do indivíduo adulto é em torno de 99. Então subir, né, prejudicial, e baixar também, tá? Então, obviamente, ele vai estimular a utilização do glicogênio para isso, tá bom? Vamos lá. A retina é um tecido sensível à luz, localizado na parte posterior do olho, onde ocorre o processo de formação da imagem. Então, olha só, lá no fundo do olho, por dentro, tá? Por dentro, porque aqui a gente tem a íris, né, que é coloridinha. Aí nós temos a pupila, que é um buraco que vai entrar luz. Geralmente ela tá preta, mas é porque o fundo da retina é escuro. Mas ela é um buraquinho que está entrando luz, aquela pupilazinha ali que parece preta. A luz está entrando. Então a luz vai entrar, ela vai passar pela lente do olho, que é o cristalino, vai passar pelo humor aquoso, que é um líquido que está aí dentro do teu olho, e vai chegar a luz até o fundo do olho, onde está a retina, né? Tanto que muita gente fala assim, professor, esse laser aqui, se tacar no rosto, no olho da gente, é perigoso descolar, queimar a retina, né?
Por quê? Porque é uma luz muito forte. Claro que essa daqui, por exemplo, que a gente está na mão, ela é aprovada pelo Inmetro, então tá tranquilo, né? Agora, se for algumas que você compra em lugares não aprovados, é uma luz muito forte, então funciona como uma queimadura, realmente pode prejudicar. Mas o que acontece? A luz entra lá na retina, e lá na retina nós temos dois tipos de células, os cones e os bastonetes, né? Os bastonetes, eles fazem você enxergar na obscuridade. Apagou a luz, você consegue enxergar alguma coisa, ver algum vulto, alguma coisa. E quando tem luz, você tem os cones, que fazem ele enxergar. São 3 tipos de cones. Faz você enxergar as cores, tá bom? Então vamos continuar ali. Nesse tecido, encontram-se vários tipos celulares específicos. Um desses tipos celulares são os cones, os quais convertem os diferentes comprimentos de onda da luz visível em sinais elétricos. Então, todas as cores possíveis, que são transmitidos pelo nervo óptico até o cérebro. Então, essa luz, ela vai entrar, ele vai receber essa luz, essas cores todas, vai ser transformado essa luz em pulso elétrico, vai até o cérebro e você consegue. Eu estou vendo a cor verde, estou vendo a cor amarela, eu estou vendo esse formato quadrado, você está interpretando isso, né? Então, é isso que acontece. O cérebro, ele interpreta aquilo que o olho, que é o mecanismo de recepção da luz. O comando agora. Em relação à visão, a degeneração dos cones, né, que é desse tipo celular, irá afetar em quê? Vai comprometer a capacidade de visão em cores? E aí? Impedir a projeção de raios luminosos na retina? Né? Vai estar tampando a pupila aqui para não entrar luz? Provoca a formação de imagens invertidas na retina? Na verdade, a imagem ela fica invertida, ela entra de um jeito, quando ela passa pela lente do olho, que é o cristalino, ela inverte, tá? Então isso é normal. Causar dificuldades de visualização de objetos próximos. Isso tem a ver com isso, será? Porque você tem a ver com o posicionamento e o formato do cristalino. Não está falando de retina aqui. Nós estamos falando de retina, não de cristalino. Acarreta a perca da capacidade de alterar o diâmetro da pupila. Caraca, que negócio que é esse? Obviamente a letra A, gente. Comprometer a capacidade de visão em cores, né? Tanto que a pessoa que ela é daltônica, nós temos 3 tipos de daltonismo. Lá em genética você estudou. Quando a pessoa tem apenas um dos cones, dos 3 tipos que tem, é o mais raro tipo de daltonismo, que é quando a pessoa enxerga preto, branco e tons de cinza, só. Tem pessoas que são monocromáticas, pessoas que são dicromáticas, então elas têm 2 cones, falta apenas um, aí elas acabam tendo dificuldade em enxergar cores como azul, verde, vermelho, esse tipo de cores assim, dependendo do daltonismo, né? E existe o mais comum, que é a pessoa que ela tem os 3 cones normal, mas ela acaba vendo as cores de uma intensidade diferente. Lembra que saiu um tempo atrás uma coisa que era assim, a pessoa tinha lá um vestido rosa, vestido dourado, vestido azul, uma coisa assim. E aí mostrava para uma pessoa, eu tô vendo vestido azul. A outra pessoa, tô vendo vestido dourado, tô vendo não sei o quê, tô vendo não sei o quê. Então é uma relação de luz que a pessoa tem. Às vezes isso pode ser até menor perceptível, né? Por exemplo, você tá lá com uma blusa azul marinho, chega uma pessoa e jura para você, isso é preto. Você tá olhando é azul marinho. Então pode acontecer isso também. Mas o daltonismo é uma característica recessiva. Ele é mais comum nos homens do que nas mulheres, mas na mulher também pode ocorrer, tá bom? Beleza. Vamos lá, número 8. Não, vamos passar essa daqui. Eu quero uma outra aqui que tá bem legal, que eu vi agora há pouco, tinha um gráfico. Cadê ela? Tá aqui, ó. Essa daqui é bem boa. Ela é fisiologia total. Olha só, ó. Os gráficos 1, 2 e 3 ilustram as variações de 3 características
anatomofisiológicas relacionadas aos principais vasos sanguíneos humanos. Então lembra que de vaso sanguíneo a gente tem a artéria, lembra da artéria? Tá? Lembrando que a artéria ela é mais rica em oxigênio, então por isso que a gente representa ela como de vermelho, né? Que fica um sangue mais vermelho, mais vivo, né? E elas têm pulsação, tá bom? Tem pulsação. E você tem as veias que a gente geralmente representa com a cor azul, tá? Porque tem maior quantidade de gás carbônico, então o sangue ele dá uma lembrada ali mais escuro, levemente azuladinho assim, mas ainda continua vermelho, tá? Mas no exemplo aqui, eles colocaram artérias vermelhas, colocaram as veias azuis e colocaram os capilares, que são aqueles vasos sanguíneos bem fininhos que chegam em todas as extremidades aqui. Quando você faz um cortezinho no dedo, levinho, sai um sangue porque você rompeu o capilar, né? Você rompeu os capilares ali. Se cortou mais fundo, ele vai sangrar mais forte porque pegou algum vaso sanguíneo maior. Mas são esses capilares que estão aqui em azul escuro. Então, olha só. Você tem ali, então, o gráfico 1, 2 e 3, certo? Aí você tem o seguinte, ó, olha só a pergunta. As variações de velocidade do sangue, então, a velocidade do sangue. Segundo, a variação da área total de secção transversal. Então, a área que aquele vaso sanguíneo está preenchendo. E da pressão sanguínea correspondem, respectivamente, aos gráficos. Quais gráficos são? Então, a primeira, ó, seria a variação de velocidade do sangue. Então é o seguinte, ó, você tem a velocidade do sangue. Ele vem numa velocidade, certo? E essa velocidade do sangue, ela sai da aorta muito forte. Então dá aquela bombeada no sangue, ele sai muito rapidamente. Conforme ele vai chegando nos capilares, ele vai diminuindo a sua velocidade. Passa pelos capilares e depois ele precisa aumentar a velocidade porque ele precisa voltar para o coração, né? Então esse sangue precisa diminuir e depois ele precisa voltar. Então a velocidade dele vai diminuir no capilar, por quê? Porque precisa ser bem distribuído. Saiu do capilar, vem ali aquele sangue rico em oxigênio, ele precisa aumentar a velocidade para voltar. Então ele tem que ter uma velocidade até meio semelhante. Por quê? Porque o sangue tem que girar, não pode ficar um espaço vazio, né? Então a gente sabe que seria, no caso, a número 3. Deixa eu até dar a resposta aqui já, ó. A número 3. Agora, olha só, área total de secção transversal. Ah, professor, eu já sei que é A1. Por que os capilares têm uma área de secção transversal maior? Exatamente o seguinte, gente, você tem a artéria, tá aqui meu dedo, a artéria. Quando ela chega no capilar, o que ela faz? Opa, bati aqui. Ela chega no capilar, ela faz o quê? Ela aumenta muito, porque o capilar, ele tem esse nome exatamente que parece um monte de fios de cabelo. Então ele aumenta muito essa área, tá, de secção. Então é por isso que é a número 1, porque você está vendo que está vindo a artéria, poucas ali artérias em relação aos capilares, e aumenta essa área, e depois diminui novamente, que daí volta para as artérias, até chegar lá o quê? Volta para as veias, perdão, até chegar a 2 veias só no coração, entendeu? Então você vê como que é menor a quantidade, tá? E por que a 2 se refere à pressão sanguínea? Porque, gente, quem é que tem pressão sanguínea e que é sentido por nós? São as artérias. Então, assim que tem o bombeamento do ventrículo esquerdo e manda o sangue para fora, você sente o quê? O sangue, como ele passa muito rápido, ele faz... Eu sou o sangue. Aqui em volta de mim está a parede do vaso sanguíneo. Então, como eu fui empurrado, eu dou uma pressão, porque saiu muita coisa, né? Se você já assistiu alguma vez na sua vida o Pica-Pau, você vê lá que ele fazia uma brincadeira, ligava a torneira, segurava, aí a mangueira esticava, aí ou estourava ou ele soltava a obstrução e ela
saía, esvaziava. Então ela dava aquela, o quê? Aquela pressão no vaso, tá? Então a pessoa, por exemplo, tem uma pressão arterial maior porque esse vaso ele está tentando ali de alguma forma se romper. Então, por que é número 1? Porque você percebe que ele vai diminuindo isso conforme ele vai chegando nas veias. Até que chega um momento que as veias não vai sentir essa pulsação, tá bom? Deixa eu voltar aqui agora no outro que eu queria ver aqui agora, que eu queria falar esse primeiro e esse daqui agora, ó. Quanto tempo tá faltando, Rafa? 7 minutos. Então vamos ver se dá para fazer mais essa e mais uma. Vamos lá. Portadores de diabetes insípidos reclamam da confusão feita pelos profissionais de saúde quanto aos 2 tipos de diabetes, que é a mellitus e a insípidos. Enquanto o primeiro tipo, que é a mellitus, ela está associada aos níveis ou à ação da insulina, o segundo está ligado à deficiência desse hormônio. Então, um está referindo-se à ação da insulina, certo? E o outro você não tem essa insulina, certo? Então, vamos lá. Continuando, ó. O diabetes insípidos, ele é caracterizado por um distúrbio na produção ou no funcionamento do hormônio antidiurético. Na sigla em inglês, ADH, secretado pela neurohipófise, para controlar a reabsorção de água pelos túbulos renais. Tendo em vista o papel funcional do ADH, qual é o sintoma clássico de um paciente acometido por diabetes insípidos? Então, olha só, acompanha comigo aqui. O ADH, que é o hormônio antidiurético, ele é um hormônio que ele faz o seguinte: a água que a gente toma, ela vai entrar e vai ter muitas funções dentro do nosso organismo, várias delas. Quando você tem um excesso de água, né, ou a liberação de água devido a alguma reação, essa água vai diretamente, tá na corrente sanguínea, vai para o rim e vai ser eliminada. Mas vamos supor que de uma hora para outra, talvez faltou água para você tomar, alguma coisa desse tipo, não sei. E aí o seu corpo entende que, bom, estamos precisando um pouquinho de água. E como não tem a entrada, o que é esse hormônio antidiurético? Ou seja, evita a diurese, evita a você urinar, né? O que ele faz? Ele pega e avisa seu rim o seguinte: ó, tem água aí? O rim, sim. Ele fala assim, então manda de volta para a corrente sanguínea, porque eu vou precisar de água na corrente sanguínea para mandar para os meus tecidos. É isso que é o hormônio antidiurético, tá? Então, o cara que tem diabetes insípidos, ele não consegue fazer com que esse hormônio retenha. Então, a pessoa acaba liberando grande quantidade de água. Obviamente, quando você tem liberação de grande quantidade de água, causa o quê? Letra E, desidratação, tá? Agora deixa eu fazer um parêntese aqui. Por exemplo, uma coisa assim que a gente às vezes vê, e tem chocado muito a gente como professor, a gente vê que cada dia mais cedo os adolescentes estão atrás de bebida alcoólica e tal, aquela coisa toda. E aí, quando a pessoa bebe bebida alcoólica, a bebida tem um líquido, certo? A bebida tem um líquido. E aí a pessoa acha o seguinte: eu estou bebendo bebida alcoólica, estou indo bastante ao banheiro, caramba, é que eu estou tomando muito líquido, é o que todo mundo acha que acontece. Na verdade, o que acontece, gente? O álcool, ele bloqueia a ação do hormônio ADH. Ou seja, se você estiver precisando, seu corpo estiver precisando de água, não vai ter. Por quê? Porque você está eliminando tudo na urina. Porque o álcool bloqueia o ADH da forma que o diabetes insípido também faz. Então, toda a água que chega até o seu rim, ela é mandada para a bexiga e é mandada fora. E você percebe de quão rápido que é isso. O cara começou a beber uma bebida alcoólica, ele já acaba indo para o banheiro. Por quê? Porque esse hormônio não está conseguindo reter e mandar de volta para o corpo se estiver precisando. Então, você vê o seguinte: a bebida alcoólica, ela atua igual o diabetes insípidos. A pessoa, ela desidrata.
Professor, mas tem água ali na bebida alcoólica? Sim, mas você vai estar simplesmente o quê? Eliminando isso daí e simplesmente mandando fora. Então, tanto a diabetes insípidos como a bebida alcoólica, ela atua bloqueando o ADH, fazendo com que você acabe desidratando. Então, se você por um acaso começou aí com a bebida alcoólica, vamos evitar isso aí, vamos parar com isso aí, né? Porque não vai fazer legal, já viu que a consequência que pode acontecer, tá bom? Pessoal, por hoje é só, foi bom demais. Eu sei que é bastante conteúdo, todo mundo fica cansado, né? Mas se você não conseguiu ver tudo hoje, vai estar lá no IAP, no canal no YouTube do IAP. Se inscreva, ative o sininho lá para poder, né, você ter as notificações das aulas assim que elas aparecerem e não perder nenhum momento, tá bom? E na quinta-feira temos novamente chave do Enem, beleza? Um beijão para todos vocês, tchau, tchau, valeu! E é isso aí, galerinha. Anotaram tudo ali na ponta do lápis. Bom, estou muito analógico, né? Tá tudo anotado no celular, no tablet, no teu computador. Faça a revisão, tire suas dúvidas, reveja os vídeos nossos lá no canal, belezinha? Então, espero vocês na próxima semana. Um forte abraço e partiu! Até mais!